Aqui o primeiro exercício da minha lista de exercício, o exercício 3.1. Uma válvula de pedal para um sistema pneumático é articulada em B. Olha só, eu tenho tipo um pedal do carro aqui, né? Ela é articulada aqui em B. Então aqui quando o cara aperta na válvula, esse pontinho desce, né? Muito bem. Sabendo que o alfa, esse ângulo aqui, ó, é 28 graus, determina o momento de uma força de 16 newtons em relação ao ponto B, em relação a esse ponto B aqui, ó, decompondo a força em componentes horizontal e vertical. Tá bom. Então vamos lá, a primeira coisa aqui que a gente tem que analisar é, eu quero calcular o momento dessa força com relação ao ponto B. E lembrando da expressãozinha, nós até fizemos no exercício passado, né? A gente tem que calcular o momento, né, com relação ao ponto B. Então, ele é o vetor que liga o ponto B ao ponto A, produto vetorial com a força. Então, nós temos, assim como nós fizemos no exercício passado, a gente tem que descobrir quem que é esse vetor e quem que é esse vetor aqui. Bom, primeira coisa, vamos descobrir quem que é esse vetor aqui, o vetor força, né? Que aqui na figura tá assim, ó. Aí eu fiz um esboço, eu desenhei essa linha aqui, a linha da base, eu desenhei a linha da plataforma e eu desenhei o vetor, percebendo que entre a plataforma e o vetor, o ângulo é de alfa, que é 28 graus e foi dado no enunciado. Então, olha só, aqui é a figura. Observa na figura que esse ângulo aqui foi dado no enunciado. Esse ângulo aqui foi dado na figura. Ele é 20 graus. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui também é 20 graus. Esse ângulo aqui também é 20 graus, porque são alternos internos. Eu tenho duas paralelas aqui, e eu tenho essa reta transversal, então esse aqui é alterno interno com esse, são ângulos correspondentes. Muito bem, então aqui é 20, aqui é 20. Se o exercício está falando que aqui tudo é 28 graus, então sobra quanto para esse pedacinho pequenininho aqui? 8 graus. Então, a situação que a gente tem, na verdade, separando e olhando só para a força, a situação que a gente tem é o seguinte. A gente tem uma força atuando, fazendo 8 graus com a horizontal. E essa força tem um valor de 16 newtons. Muito bem, eu quero decompor essa força e o triângulo está aqui já formado, ó. O valor dessa componente aqui, né? Componente Y da força, vamos falar que isso aqui é o eixo Y, e esse aqui é o eixo X, né? Então, a componente Y dessa força é 16 vezes seno de 8. E a componente X dessa força é 16 vezes cosseno de 8. Aí a gente pega a calculadora e faz 16 vezes seno de 8. Dá 2,23. Então, 16 vezes seno de 8 é 2,23. 16 vezes cosseno de 8 é 15,84. Então, aqui é 15,84. Portanto, agora vem a montagem do vetor força. Quem que é o vetor força F? Ele é a componente x do vetor, né? Lembrando que o vetor está apontando aqui assim, ó, é para a esquerda e para baixo, na diagonal para a esquerda, para baixo. Então, o vetor, a componente x dele, o tamanho é 15,84. Então, é 15,84. Só que está na direção menos e chapéu, porque está para a esquerda. E a altura do vetor é 2,23, só que o vetor está inclinado para baixo, né? Então, aqui é 2,23 na direção menos j chapéu. Esse aqui é o vetor força. Este aqui é o vetor força, tá bom? Agora, para a gente descobrir quem que é o vetor que aponta do ponto B para o ponto A, vamos voltar aqui na figura. Esse aqui é o ponto B e esse aqui é o ponto A. A inclinação com relação à horizontal é 20 graus. E a distância entre esse ponto e aquele ponto é quanto? Está aqui em cima, ó, 170 milímetros, ou 0,17 metros. Então, o triângulozinho aqui, ali naquela situação, você pode voltar a qualquer momento, né? A gente vai ter aqui o pedal inclinado,
fazendo um ângulo, inclinei bastante, né, aqui na figura, fazendo um ângulo de 20 graus. Esse tamanho aqui é 0,17. E a gente quer o vetor que aponta deste ponto para o ponto A, que está aqui nesse ponto. É o ponto de aplicação da força. Isso aqui é o ponto B, tá? Então, 0,17, aqui é 20 graus. Então, ficou fácil. Por quê? É um vetorzinho que está apontando para a esquerda, a componente x vai ser negativa. Eu já vou escrever quem que é o R, A barra B, em que ele é. A componente x desse vetor é 0,17 vezes cosseno de 20, tá certo? 0,17 vezes cosseno de 20. Então, dá 0,16 aproximadamente. Então, dá 0,16. Esse tamanho aqui, a componente x. E o vetor está apontando para a esquerda, né? Então, fica menos e chapéu. O vetor está apontando para cima. Então, já vou até colocar o mais aqui. A altura do vetor, a componente y do vetor, ela é 0,17 vezes seno de 20. Então, vem na calculadora, né? 0,17 vezes seno de 20 graus. 0,058. Eu vou colocar 0,06 J chapéu. Então, agora que a gente tem o vetor R e a gente tem a força, basta calcular, finalmente, o momento da força com relação ao ponto B, tá? Ele é o vetor R, A barra B, produto vetorial com a força. Agora é só copiar. O vetor R é menos 0,16 e chapéu, mais 0,06 J chapéu. Produto vetorial com a força F. Tá lá. Menos 15,84 e chapéu, menos 2,23 J chapéu. Então, fazendo o produto vetorial usando a distributiva. Você pode fazer também usando o determinante, né? Fazendo a distributiva. O produto deste com este resulta nulo, é zero. Por quê? I vetorial I dá zero. Então, o produto deste termo com este termo aqui, vamos ver quanto que vai dar? Primeiro, menos vezes menos dá mais. 0,16 vezes 2,23, 0,16 vezes 2,23, dá 0,36. Então, o número é 0,36. Tá? Então, menos 0,16 vezes menos 2,23 deu 0,36. E vetorial J, né? Olha só, sempre lembrando, né? Você sabe de cabeça que é o K? Se você sabe, ótimo. Senão você faz assim, ó, você escreve JK, lembra que o produto no sentido horário é positivo. E vetorial J é K positivo, porque está no sentido horário. E JK positivo. Então, aqui fica 0,36 e vetorial J, que é o K. Continuando. 0,06 J chapéu, produto desse aqui, agora, com esse aqui. 0,06 vezes 15,84. 0,06 vezes 15,84. Deu 0,95. Então, dá 0,95 o número, ó. Então, 0,06 vezes 15,84, 0,95. Ótimo. Mais vezes menos, menos. Agora, quanto que vale J vetorial I? J vetorial I, estou rodando no sentido contrário, então é negativo, é menos K chapéu. Então, vai ficar assim, menos K chapéu. Tá? Menos vezes menos. Se você quisesse ter feito já rápido, podia ter feito também, tá? Então, olha só, isso aqui vai ficar 0,36 K chapéu, menos vezes menos, mais 0,95 K chapéu. Ou 1,31, aproximadamente, aí 1,31 K chapéu. E esse aqui é o momento, esse é o momento, tá, da força, esse é o momento dessa força com relação a esse ponto B, resposta do exercício.